Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Nós agora já passamos pelo Natal e agora estamos entrando para um processo de um ano novo, de um ano em que nós particularmente estamos desejando dentro do nosso coração em renovar os nossos propósitos para conosco, para com Deus, em renovar a nossa fé, em fazer com que este ano em que entra agora seja um ano melhor. E o interessante é que passa ano, entra ano, nós sempre fazemos a mesma coisa. Estamos sempre prontos a rever aquilo em que foi, para refazer daquilo em que vai ser. E o interessante é que dentro disso, nós, cada ano em que passa, nós podemos refletir em relação a se realmente cumprimos com o propósito em que colocamos no nosso coração na virada do ano. E esta é a resposta em que muitas vezes temos: poxa vida, este ano não deu certo, mas tenho certeza e fé no coração de que para o ano que vem as coisas vão ser melhores e vai dar certo. O interessante é que nós colocamos o nosso propósito muitas vezes voltado dentro daquilo em que nós queremos e não dentro daquilo em que Deus quer para a nossa vida. E esquecemos de que Deus está ali nos propondo algo muito melhor e muito mais tranquilo para a minha vida, para a tua vida, para a vida da família, para a vida da sociedade em que te cerca, para a vida de todos aqueles em que se encontram sobre a face da terra, sabendo de que se nós confiarmos nele, Ele nos dará aquilo em que nós precisamos para crescermos nele, crescermos na fé, crescermos na esperança e crescermos dentro daquilo em que Ele tem proposto a cada um de nós. O problema é que nós não queremos confiar em Deus, queremos confiar na nossa própria intuição, na nossa própria questão em relação a como devemos conduzir a nossa vida. E o interessante é que entramos no engano, achando de que através daquilo em que nós projetarmos agora no final do ano, será algo em que vai ser para o ano que vem. Quando nós não colocamos a nossa vida e os nossos propósitos perante o Senhor, podem ter certeza de que chegará ao final do ano e você se frustrará por não ter cumprido com o propósito em que você fez no início do ano. A palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 16 a 17, onde o autor mesmo descobriu de que tudo o que está debaixo do sol acontece tanto para os bons como para os maus. O interessante é que na justiça do Senhor ambos serão julgados e ambos terão ou uma recompensa ou uma condenação. Lá diz assim: descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça havia impiedade, no lugar da retidão ainda mais impiedade. Pensei comigo mesmo: o justo e o ímpio Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Há tempo para tudo, há tempo para todas as coisas. E agora é tempo de nós refletirmos a respeito de como foi este ano em que passou. Para mim, particularmente, foi um ano excelente, um ano bom. É uma lástima em relação àqueles em que perderam pessoas queridas e amadas, através desta pandemia em que assolou o mundo inteiro, em que aprisionou pessoas dentro das casas. Mas também é um ano em que nos levou a uma reflexão constante, para sabermos quem somos, o que somos e para onde vamos. E quem é Deus na nossa vida. Muitos em que não tinham nenhum compromisso para com Deus, renovaram o seu compromisso para com Deus, talvez por medo, talvez por receio, talvez por realmente observar e olhar em sua volta e ver de que era a única esperança para a vida dele. Mas mesmo assim, nós podemos agradecer a Deus por estarmos firmes, vivos e fortes, e prontos a refletir sobre este ano em que passou. Veja o que está escrito lá em Salmos, capítulo 125, versículo 1 e 2. Lá diz assim: os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanecem para sempre. Como os montes que cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo, desde agora e para sempre. É uma promessa para aqueles em que confiam no Senhor. E se você ainda não confia, você deve confiar,
pois do contrário você pode perecer, e perecer sim aquilo em que o Senhor tem a oferecer a você, que é a salvação através do seu Filho amado Jesus. Feliz é o homem em que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como montes, ou seja, que não se abalam. Podem observar o Monte Everest, todos os montes à sua volta. Podem observar as cordilheiras dos Andes, em que crescem a cada ano em que passa, mas que ninguém pode as mover daquele lugar. Elas não se abalam. Mesmo um vulcão, quando explode, ainda assim as marcas ficam naquele lugar e ele permanece ali, mesmo destruído, ainda assim imponente, mostrando a sua força ao mundo e mostrando de que ali sim se encontra o poder em que Deus produziu, em que Deus construiu e que Deus fez, e de que nada pode tirar aquilo daquele lugar. As marcas ficam. E eu tenho certeza que este ano deixou muitas marcas na tua vida, mas deixe com que Deus trabalhe estas marcas e faça destas marcas algo bom, algo agradável. Mesmo um vulcão explodindo, tudo aquilo em que sai dele ainda assim produz dentro da terra em que se mistura a ele depois de um certo tempo, uma terra extremamente fértil em que pode produzir algo de bom. Ainda assim, você, mesmo nas dificuldades, Deus pode produzir algo de bom na tua vida. Em Romanos capítulo 10, versículo 11 diz, como diz as Escrituras, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Se você não quer ser envergonhado em 2021 e quer ter todas as bênçãos do Senhor, talvez não todas, mas sim ser abençoado pelo Senhor com saúde, com tudo aquilo em que você precisa para viver neste mundo, confie no Senhor, confie nele, entregue tudo a Ele e dê a Ele a oportunidade dele poder provar a você o quanto Ele ama e o quanto Ele quer o melhor para a tua vida e para a tua família e para a sociedade em que está à tua volta. Em Jeremias capítulo 17, versículo 7 diz, mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está no Senhor. Bendito é o homem, ou seja, ele é agraciado pelo amor de Deus e pelo cuidado de Deus para com sua vida e para com aqueles em que o cercam. Jó experimentou isso na vida dele. Mesmo ele tendo perdido seus filhos e todos os seus bens, ainda assim ele pôde dizer a todos aqueles em que o cercavam de que antes ele conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas hoje ele conhece ao Senhor pessoalmente, mesmo na dor. Ainda assim, ele reconheceu o amor de Deus e a proteção de Deus para com a vida dele, e pode ser muito mais próspero do que era antes de sua derrota. E assim você também pode ser. O propósito em que você deve lançar no coração, no teu coração neste final do ano, é de fazer a vontade de Deus, é de servir a Deus com todo o coração, com todo o entendimento, com toda a sua alma e com todas as tuas forças e com tudo o que você tem. Através desse propósito você vai poder alcançar todos os outros, talvez até mesmo aqueles em que você acha impossível. Portanto, coloque-se na direção do Senhor e proponha a ti mesmo e ao Senhor de levar uma vida correta, certa e santa perante a sociedade em que te cerca. Faça a vontade de Deus e você será próspero. Faça a vontade do Senhor Jesus e você será próspero. Faça a vontade de Cristo Jesus e você verá o quanto o Senhor te mostrará e o quanto o Senhor se manifestará em amor, em graça e misericórdia para com tua vida, para com a tua família e para com aqueles em que te cercam. Esteja nas mãos do Senhor e entregue-se completamente ao Senhor nesta noite, neste dia, nesta manhã, nesta tarde, e assim que você possa realmente refletir sobre este amor e sobre a graça e colocar todos os teus propósitos nas mãos do Senhor e confiar de que Ele tem o melhor para você. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente virada de ano e que Deus te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém.